Você provavelmente já viu ou ouviu alguém relatar que um gato caiu de uma grande altura e sobreviveu. Mas como que isso é possível? Vem entender nesse vídeo como a anatomia e fisiologia dos gatos evoluiu para lhes permitir sobreviver até mesmo a quedas do 32º andar. Vamos entender um pouco da chamada Síndrome do Arranha-Céu nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Anteriormente, nós conversamos sobre o mito de que os gatos possuem 7 ou 9 vidas, que eu vou deixar indicado aqui, que ficou bem legal nós explorando esse aspecto simbólico associado a isso. Agora nós vamos entender um pouco das razões fisiológicas dos gatos terem ganhado essa fama de possuírem tantas vidas. Os gatos, eles são animais que gostam de ficar em locais altos. O comportamento de ficar em locais altos vem por algumas razões. Os gatos são animais predadores intermediários, o que significa que eles são caçados e caçam. Por isso, eles precisam de um local seguro, tanto para ficarem de olho nas presas antes que elas o percebam, quanto para avistarem os predadores primeiro e poderem reagir e fugir rapidamente. Porém, viver no local alto tem os seus riscos. Às vezes, eles podem saltar para uma presa e errar o salto. Ou um galho da árvore pode quebrar, ou o vento pode derrubá-los. Por isso a evolução acabou selecionando-os para se tornarem extremamente capazes de sobreviver a quedas. Através da seleção natural, os gatos desenvolveram um instinto aguçado para detectar qual caminho está para baixo e qual está para cima. E as vibrisas dos gatos também desempenham um papel nisso, que é os bigodinhos deles, né? Elas são extremamente importantes para o gato ter o seu senso espacial, saber onde ele pode passar, saber se a presa está morta ou não. Por isso, nunca corte as vibrisas do seu gato, os bigodinhos dele. Quando um gato cai, o aparelho vestibular no ouvido de um gato, instintivamente, permite que o gato se equilibre e vire no ar, como está aqui representado nessa sequência de fotos. O gato começa a cair, ele vira o seu corpo. O sistema vestibular é o conjunto de órgãos do ouvido responsável por garantir a postura e manter o equilíbrio do corpo. É essa regiãozinha aqui esquematizada. E eles regulam a posição dos olhos, do tronco e dos membros em função da posição da cabeça, e mantém o sentido de orientação e equilíbrio. Quando ocorre alguma lesão nessa área, no caso dos felinos, independente de ser na área central, que é no tronco encefálico ou no cerebelo, ou então um dano periférico na orelha interna, ou então lesões por alguma outra causa desconhecida, isso é chamado de síndrome vestibular idiopática felina. Há diferentes sinais clínicos que podem ser observados em um gatinho que tem essa síndrome, como inclinação da cabeça anormal, quedas e rolamentos repentinos, um movimento rítmico e involuntário dos olhos, a ataxia, que é uma incoordenação motora, quando eles ficam numa posição, eles andam assim meio sem coordenação, eles não conseguem se manter fixos, balançam muito a cabeça, eles podem ter otite externa, média ou interna, pólipos, neoplasias, sarnas de ouvido, entre outros. E aí vamos entrar agora na questão da queda de grandes alturas. Se for dado tempo suficiente, os gatos são capazes de torcer os seus corpos como um ginasta e girar as suas caudas a fim de posicionar os seus pés sob os seus corpos e pousar sobre eles. Por isso, quedas de grandes alturas acabam tendo acidentes menos graves dependendo da situação do que quedas menores, onde o gato não tem tempo de redirecionar o corpo. Mas só porque um gato pode cair de uma altura, não significa que é seguro fazê-lo. Gatos mais velhos, em particular, eles vão ter muita dificuldade para se recuperar de lesões causadas por impactos de queda. Os gatos, eles podem abrir as pernas para criar uma espécie de efeito paraquedas durante a queda, diz Andrew Bilner, professor de Biologia Organística e Evolutiva na Universidade de Harvard. Embora não esteja ainda muito claro como todas as
peculiaridades que diminuem a taxa da descida. Repare nesse vídeo como que o gato torce o seu corpo durante a queda e abre as patas como um paraquedas quando ele cai do alto do estádio. Os gatos eles costumam abrir as pernas, o que vai expandir a área superficial do corpo, e isso aumenta a resistência ao arrasto, diz Andrew Bilner. Quando eles aterrissam, as pernas musculosas dos gatos, feitas para escalar árvores, agem como amortecedores. Reparem só nesse vídeo que mostra a queda de um gato caindo do 33º andar e como ele mantém o corpo como se fosse um paraquedas. E ele sobreviveu a essa queda. Os gatos eles têm pernas longas e compatíveis, diz Jim Usherwood, do Laboratório de Estrutura e Movimento do Royal Veterinary College. Eles têm músculos fortes, por isso eles são capazes de saltar muito bem. Os mesmos músculos desviam a energia para desacelerar, para evitar o impacto que gerará a quebra do osso. As pernas elásticas facilitam a dissipar a força da colisão com o solo, diz o Dr. Bilner. Além disso, as pernas de um gato estão inclinadas sobre o corpo, em vez de estendidas para baixo como as pernas humanas ou a de um cavalo, por exemplo. O que também diminui a força do impacto. Aqui, nessa filmagem, uma filmagem bem antiga de 1894, mostra bem o momento da aterrissagem do gato e como ele dissipa o impacto da queda. Se o gato aterrissasse com as pernas retas, como em uma coluna, todos os ossos se quebrariam. As pernas dos gatos elas vão para o lado e as articulações então dobram. E agora o gato ele vai estar tomando essa energia e colocando-as nas articulações. Assim eles recebem menos a força do impacto do que o osso. Nesse vídeo fica evidente a força do impacto sendo dissipada. E aqui, os gatos pulando de alturas mais baixas. Reparem como a força também se dissipa, mas é de uma forma um pouco diferente. Além das pernas fortes, as almofadas das patas são como absorventes de choques naturais. Então, se um gato cair de pé após uma queda, o impacto será espalhado, tenderá a ser espalhado de forma uniforme por todo o corpo. No entanto, gatos domésticos em áreas urbanas ou suburbanas muitas vezes tendem a estar acima do peso e em condições físicas inferiores ao seu auge, ao seu pico. Adverte Steven Daly, um consultor de comportamentos de gatos que faz parte do conselho da Wayne Feline Foundation, que apoia a pesquisa em saúde de gatos. E isso prejudica muito a sua capacidade de se corrigir no ar, diz ele. Por isso, sempre cuidado redobrado com os gatos. E agora, esse tema nos leva à síndrome do arranha-céu dos gatos. A síndrome dos arranha-céus refere-se a um conjunto comum de lesões que os gatos podem sofrer quando caem de lugares altos. Essa condição é vista com mais frequência em climas mais quentes, mas a síndrome do arranha-céu pode ocorrer sempre que uma janela ou uma porta de varanda é deixada aberta. Na década de 1980, a Animal Medical Center tornou-se a primeira a relatar a síndrome do arranha-céu, quando, ao longo de 5 meses, ela tratou 132 gatos que haviam caído de edifícios. Embora 90% dos gatos tenham sobrevivido, muitos dos gatos sofreram ferimentos graves, incluindo trauma torácico, lesões na cabeça, na região facial e fratura dos membros. O Journal of American Medical Association estudou esses 132 gatos após as quedas de alturas.
A queda média foi de 5 andares, mas alguns caíram de prédios de até 32 andares. Desses 132 gatos, 90% sofreram lesões torácicas, um trauma por força bruta, que sempre serão perigosas. Apenas 37% desses gatos necessitavam de tratamentos de emergência, sendo 30% deles necessitavam de ajuda não emergencial, e o resto não necessitou de tratamento. Dos gatos vistos por um veterinário, 90% deles sobreviveram após a cirurgia, caso necessário. Embora os gatos tenham uma habilidade única de pousar frequentemente nos seus pés, aterrissar, eles ainda estão em um risco de ferimentos graves a partir dessas quedas. E esses riscos incluem mandíbulas quebradas, dentes quebrados, membros quebrados, pulmões perfurados. Obviamente, vale ressaltar que, embora muitos gatos sobrevivam a essas quedas, gatos podem e morrem de queda. Um gato que caiu, ele também pode estar em choque e precisar de fluidos, oxigênio e alívio da dor. O veterinário de emergência realizará um exame completo e poderá solicitar raio-x, ultrassom ou outros exames para avaliar a condição do seu gato. Felizmente, a síndrome do arranha-céu é evitável. E tome os seguintes passos para garantir que o seu gato tenha mais segurança. Mantenha as telas das janelas bem no lugar, principalmente se você mora em um edifício. Feche janelas se você não tiver telas. Mantenha os animais de estimação longe das varandas abertas. Não alimente pássaros nas suas janelas, na sua varanda. E mantenha as portas das varandas fechadas o tempo todo. Lembrando que os gatos, muitas vezes, embora eles tenham uma grande percepção e de facilidade, de saber o local em que eles estão, mesmo seja muito alto, quando eles estão muito focados em algo, como se eles estiverem muito focados em uma borboleta, em um passarinho, em algum animal que estiver voando, ele pode estar focado no animal e não perceber que ele está no limite da janela e cair de lá. Às vezes pode acontecer de que parece que o gato está pulando proposital da janela, mesmo de grandes alturas. Mas o que acontece muitas vezes é que ele está indo atrás de algum bicho que apareceu e aí ele pula. Por isso que é muito importante telar as janelas. Não só para isso, para evitar a queda, mas também para evitar a fuga dos gatos por causa dos riscos que nós temos, porque no Brasil ainda existem muitos casos de envenenamento de gatos. Então, cuide bem do seu gatinho e mantenha as janelas teladas ou fechadas, caso você não consiga isso, para evitar tanto as quedas quanto as fugas dos gatos. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior, no qual nós exploramos lá os aspectos simbólicos desse mito aí de que os gatos têm 9 vidas. Vou deixar indicado aqui esse vídeo, ficou bem legal. E também essa outra série de vídeos na qual exploramos várias características dos gatinhos, que você com certeza vai gostar. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!